E sexta-feira já é aquela tradição, né? Nossos bate-papos especiais por aqui. E hoje nós temos o prazer de receber uma querida e talentosa profissional da comunicação. Mas antes de compartilhar com você quem é, ela já está aqui. Nós vamos assistir esse vídeo que a produção preparou. Ativista da maturidade, criadora de conteúdo para mulheres, empreendedora, escritora, jornalista e mãe. Essa é Maria Cândida, capricorniana, nascida em São Paulo, que possui mais de 30 anos de carreira no mundo da comunicação. E nessas 3 décadas, Maria Cândida vivenciou um pouco de tudo mesmo. Tem vinho aqui dentro? Tem, vinho algum muito bom. Ela lutou contra o machismo no meio jornalístico, brilhou nas telinhas entrevistando astros de Hollywood, amadureceu como âncora de programas televisivos, deu voz às mulheres ao derrubar tabus da idade madura. Maturidade tem que ser vista como benefício. Mas também enfrentou dificuldades profissionais e pessoais, que possibilitaram um novo e intenso reposicionamento na trajetória da comunicadora. Como uma verdadeira brasileira que não desiste nunca, ela teve coragem para se reinventar e hoje faz um estrondoso sucesso na internet com seu conteúdo autoral. Diariamente, a influenciadora enaltece a força feminina, busca quebrar os estereótipos de idade, celebra a diversidade etária e promove discussões abertas sobre a saúde da mulher. Com muito trabalho, Maria Cândida mostrou que não há limites para seus grandes sonhos. Maravilhosa, seja bem-vinda, Maria Cândida. Pamela? Nossa, eu adorei o vídeo, parabéns, produção, adorei o texto, não há limites, exatamente como eu me sinto. Mas não há limites pra você, porque foram décadas na televisão. 30 anos 30 na televisão. anos fazendo de tudo na televisão, você Tudo. Saiu do ar e se reinventou. Como que foi isso? Não, Porque me eu sei reinven- que não foi fácil. Me reinventei porque me tiraram do... Não me tiraram do ar, mas eu sofri um etarismo absurdo quando nem falavam em etarismo. Eu tinha 43, 44 anos, hoje vou fazer agora 54 anos. Então faz uns 10 anos que quando eu tive um problema de baixa financeira, que eu até conto depois pra você, mas quando eu perdi meu dinheiro... Não, eu vou começar a contar, então. Deixa eu contar. Conte. Eu fiz um programa em 2009, eu estava na TV Record, que chamava 12 Mulheres. Por quê? Porque eu queria entender a liberdade feminina em todos os lugares, independência feminina. Não existia internet como existe hoje. Então, eu fiz um trabalho de repórter mesmo, de ir a campo, para o Oriente, para a África, para a Europa e tudo. Voltei, entrevistei 144 mulheres. Voltei para a Record. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero mais ficar aqui na televisão. Eu entrevistei 144 mulheres totalmente inovadoras, quebrando todos os padrões, que faziam exatamente o que elas queriam. E não que eu não gostava de estar na televisão, mas eu já estou 30 anos. Na época era 25 anos na televisão, então eu precisava fazer outras coisas. Aí eu peguei e falei para o meu chefe, né? Eu falei, olha, o que você acha? Eu quero... seguir meu sonho, né? O pessoal da TV, desculpa, diretor, mas o pessoal, diretora, eu não sei, não entende essa coisa de sonho pessoal, autoral e tal, né? Eu falei assim, então, eu quero fazer isso, eu quero produzir independente, eu quero vender para vocês o que eu gravar e tal. Se eu ficar um ano fora e não der nada certo, eu posso voltar? E ele? Claro que você pode, Maria Cândida. A gente ama você aqui. Quando acabou meu dinheiro, que eu investi tudo, porque daí eu fui fazer um projeto de mulheres brasileiras para vender este programa, para buscar patrocinador e tudo isso, passaram-se 3 anos. Aí eu fui gastando todas as minhas reservas. Eu tinha me separado, com filha pequena, com um padrão de vida igual ao que eu tinha, não tinha mais nada fixo. Aí eu fui gastando. Quando chegou no final dos 3 anos, eu falei, meu Deus, eu não tenho mais dinheiro, já investi tudo, eu preciso voltar para a televisão, que é o que eu faço, né? Só que eu fui procurar trabalho, eu fui, Pamela, para acho que a Gazeta eu não lembro, mas eu fui para todas as televisões e o que eu ouvi? Ai, Maria Cândida, você é boa demais pra gente. Ai, Maria Cândida, você é cara demais. Eu nem tinha falado o que eu queria ganhar. Na realidade, eu queria fazer qualquer coisa.
Aí eu percebi que, no fundo, eu estava ficando velha. Você sabe que hoje as pessoas têm vergonha de falar isso, por causa do etarismo. Mas naquela época, há 10 anos atrás, as pessoas não tinham essa vergonha. E eu ouvi coisas assim: ai, vai procurar outra coisa, você já fez muito sucesso na televisão. Entre linhas, a fala era essa. Total. Você não tem mais espaço eu ouvi isso. pela sua idade. Eu ouvi exatamente isso, entende? Então, quando eu faço palestras hoje pelo Brasil e falo da minha reinvenção pessoal e profissional, eu conto essa história e foco. Por quê? A gente sabe que uma carreira no vídeo, você vê vários homens, você vê vários homens mais velhos. Agora, uma mulher de cabelo branco, é difícil. Está começando a aparecer, mas a primeira coisa, a pessoa, não sei se vai dar certo. É assim. Pergunta quem contrata uma mulher de 80 anos para ser repórter. Não contrata. Mas eu acho que seria muito legal, com o número de pessoas idosas nesse país, contratar uma mulher de 75 anos, 80 anos, para ir para a rua, para Paulista, falar com as pessoas. Não contrata, por quê? Porque é escaneada. A gente sabe que é assim. Está mudando, as empresas estão mudando, a diversidade etária vai acontecendo, mas eu ouvi tanto não, que eu acreditei. Olha que eu sou uma pessoa bem segura, eu acreditei que eu não era mais pro vídeo. Tanto que eu fui procurar trabalho eu fiz um curso de comunicação corporativa na da GV, eu fui atrás, eu virei relações públicas de uma agência, eu fui fazendo tudo o que eu conseguia fazer para ganhar dinheiro, porque eu precisava ganhar dinheiro e me sustentar. Então, eu acreditei mesmo que o meu tempo já tinha acabado, assim, na TV e aí eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer outra coisa, porque eu sempre também fui agilizada, mas quando eu falo para mulher hoje e falo abertamente no meu Instagram, que é o Maria Cândida TV, que são todos os meus canais, quando eu falo porque eu passei por isso. E você fez um limão, uma limonada, porque hoje o seu conteúdo fala sobre etarismo, ele fala sobre menopausa, ele traz esses questionamentos até mesmo no seu cabelo branco. Então, mas ele abre fala, conversa sobre ele isso. Ele fala porque eu vivi isso. Então, assim, é um lugar de fala absoluto, porque eu senti e a mulher sente. Eu já falei, eu estava na Globo até o ano passado e eu falei no encontro várias vezes que infelizmente, eu sei que esse programa ele é visto por um monte de lugar, tem muitos lugares no interior ainda e tal, que o cara fala assim, olha, você já fez 50, vou te trocar mesmo por 2 de 20, porque você já tá gorda, esse cabelo branco é ridículo. As minhas seguidoras falam, ela põe um batom, esse batom não é pra sua idade. A gente ouve muito essas coisas, entendeu? Então, assim, tá na hora de falar, a gente já tá falando, mas eu falo sem pudor nenhum. E eu adoro falar sobre isso, porque acho que é meu momento de comunicar e ajudar outras mulheres a crescer e passar por essa fase com mais posicionamento, fortalecendo o que elas têm dentro delas e não só estética, entendeu? E aí, como você não para, são inúmeros projetos, porque aí do etarismo você foi puxando outros. Sim. Chegou também a menopausa, você fez um trabalho belíssimo com essas entrevistas que você mencionou das mulheres. E hoje você tem mais do que um pacote de entrevistas, mas você tem um projeto, Sim. que é um projeto que fala não só sobre ele, ultrapassa isso, porque a ideia é trazer essa discussão também para o espaço público, Sim. que é Menopausa Sem Fronteiras. Explica Sim. pra gente que projeto é esse. Então, esse momento dos 40 aos 50 anos, que eu passei por várias situações, inclusive depressões, recaídas, uma série de coisas, justamente porque foi muito difícil e eu também não entendia, sabe aquela pessoa que chega nos 40, 42 e fala, nossa, tô velha, eu menti a idade, eu já menti a idade pela pressão social. É difícil. Então, assim, não, e é imagina... impactante porque eu olho pra você, eu só vejo beleza, jovialidade. Então, mas é que o mundo é muito cruel. E conseguiu te apagar. Então, conseguiu apagar, mas o que eu mostro para as mulheres, eu já vou falar da menopausa em si, mas eu tenho que buscar antes. Eu preciso que essas mulheres sintam a força que elas têm dentro delas. E isso que eu falo nas palestras, eu faço muita palestra para empreendedora pelo Sebrae, pelo Brasil. O que acontece? Elas têm total expertise, elas são ótimas, elas são, assim, agilizadas, elas são espertas, elas estudam. Só que assim, eu sempre ouço assim, mas será que eu vou conseguir? Isso vem muito da diminuição da mulher, isso vem muito do achatamento feminino. Então ela fica com aquela sensação que parece que está lá, permeando, né? Não é que nem um homem, de repente, porque a mulher, ela não foi ensinada a ser presidente de empresa, a ter o melhor carro, a querer ter
ficar rica. Eu não sou materialista e tudo isso, mas a mulher tem que querer, tem que ter ambição. Pelo contrário, o que falaram pra gente é que a ambição era negativa. É que você, mulher, tinha que servir, assim. Nossas vós, e por mais que você não ache que é isso, vem uma história lá. Vem nos livros, vem em novela, vem toda essa história feminina. Então, quando eu fiz 40, 42, 43, eu passei por essa fase entendendo e investigando o envelhecimento, investigando o que acontece. E eu comecei a deixar meus cabelos brancos, por quê? Porque eu falei, essas pessoas me viram desde que eu tenho 22 anos na televisão. Essas mulheres, elas precisam ver, e cada um deixa o cabelo como quiser, mas precisam ver que as pessoas envelhecem e elas podem continuar ativas, elas podem continuar com vontade, com força, com garra e conquistar espaços, né? Então, quando chegou a menopausa, por volta dos 47, 48, eu comecei a ter muitos sintomas. Irritabilidade absurda, fadiga, assim, de querer ficar no sofá às 5 horas da tarde e não aguentar, baixa de libido, nevoeiro mental, esquecendo coisas e tal. Então, foi um momento muito estressante, eu fui buscar ajuda e aí eu comecei a estudar muito sobre menopausa, mas muito, que gerou o livro depois de 3 anos. Mas antes eu criei um quadro no Bem-Estar chamado Menopausa Sem Susto. Por quê? Eu comecei a escrever no papel, eu falei, o que as mulheres sentem? Meu Deus, o que elas sentem? Daí eu fui, sabe assim, você vai escrevendo várias palavras? Eu falei, elas entram num susto na menopausa. Ou seja, chega lá nos 49, 50 anos, vamos lembrar que não se falava de menopausa até 4 anos atrás, ninguém falava de menopausa. Agora que todo mundo está falando na internet e tal, mas existe ainda muito preconceito. Então eu falei, ela entra no susto. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um planejamento com essa mulher. A gente precisa pegar essa mulher e fazer com que ela entenda os processos de menopausa, de sintomas, de envelhecimento, tudo, para que ela entre com... Talvez, se ela planejar e se ela entender, talvez ela mude coisas na vida dela que vão facilitar e vão diminuir esses sintomas. Repertório antes de entrar nessa fase, antes do climatério. No livro está escrito indicado para mulheres a partir dos 40 anos. Que é o seu novo projeto que lança agora neste domingo, já falamos sobre ele. Então, mas que esse é um dos projetos que envolvem a menopausa, porque virou uma das suas bandeiras, um dos temas que você aborda. Eu falei que eu vou falar de menopausa, acho que até 2027, até 2028, e depois eu não quero mais falar de menopausa, porque eu já cumpri meu papel de ser a mulher que falou tudo, que investigou tudo. O que eu estou fazendo, junto com o diretor Lucas Mendes, produção e roteiro da Érica Chaves, o João Melo, que é o nosso editor também, eu fui a campo, eu falei assim, meu Deus, quem que está falando sobre menopausa? Celebridades e tudo, que são as reações que elas têm, os sintomas, médicas, e fora do Brasil, médicas. Mas ninguém foi a campo ainda para ver como essas mulheres estão passando a menopausa. Mulheres reais, de diversos países. Reais, Não que as mulheres que são celebridades não sejam reais, são mulheres reais também. Mas eu queria ver como essas mulheres, em geral, estavam passando. E o que eu também queria descobrir? O padrão de sintomas. Existe um padrão que faz com que essas mulheres tenham sintomas. Por exemplo, a do México, ela tem um nível de sintoma igual a da Amazônia. O que faz com que o padrão de sintomas se assemelhe? Você conversou com especialistas, então, de países diferentes também. Imagina que eu estou nesse quadro do Bem-Estar, já há mais de 3 anos, escrevendo livro sobre menopausa, e aí eu resolvi ampliar a visão. Eu fui para o México, para a Colômbia, para o Peru, para a Amazônia, e a gente ainda vai para o Chile, tudo isso. E ainda talvez para outros lugares da América Latina. Eu comecei na Amazônia. Olha o que eu vou te falar. Se eu te falo que uma mulher, ela vive... Até essas imagens aí são na Amazônia. São do documentário Na Amazônia. Essa mulher que apareceu de azul, ela é do único posto de saúde que tem lá em Acajatuba, que é uma... olha a floresta, é floresta mesmo. Esse aí é o chá de amora que está aparecendo, que funciona muito, elas fazem muito chá de amora. Então eu fui para o lugar onde tem o ar mais saudável, o ar puro, maravilhoso. As comunidades são de mulheres felizes, pessoas felizes, lá não tem tanto estresse, tanta competitividade, tudo isso. Então, é uma coisa que saúde mental é um pouco mais aliviada. Essas mulheres, elas não comem ultraprocessado. Elas comem peixe, elas comem o que dá no quintal delas e tudo isso. Elas remavam
elas nunca tiveram carro, não existe carro, existe barco. Hoje o barco tem motor, mas elas sempre remaram, entendeu? Então elas fazem exercício, elas andam, ou seja, o estilo de vida delas é excelente. A nutrição é excelente, o ar que elas respiram é excelente. Que mais? A comunidade é uma comunidade feliz. A genética, como que é? Como as mães dessas mulheres passavam. A maior parte delas não lembra sobre a mãe, ou nunca perguntou sobre a mãe, ou a mãe fala que passou e, passei, não senti nada. E aí, eu falei, meu Deus do céu, eu entrevistei 12 mulheres na floresta amazônica. 3 tinham sintomas de ficar com o paninho e suando, que são os fogachos. Eu falei, como essa mulher, ela tem tantos sintomas se ela vive num habitat tão maravilhoso, o estilo de vida dela é tão ótimo, ela cresceu muito tranquila. E aí a gente descobre que, isso não é uma descoberta minha, mas que os sintomas são determinados por 3 aspectos. A genética, ou seja, como a sua mãe passou. É isso que a mulher tem que observar. Provavelmente ela vai ter o mesmo padrão. Se a mãe teve menopausa precoce antes dos 40 anos, pode ter menopausa precoce. Se essa mulher quer engravidar, ela está com 37, surge uma menopausa precoce, por isso que a informação de saber como a mãe passou é fundamental para essa mulher, porque ela pode entrar em menopausa, de repente, ou ela tem um câncer, de repente entra na menopausa, por causa da quimioterapia e tudo isso. Genética é um dos fatores. Genética então. é um dos fatores. A Pamela já editou. Já que é não genética? Estilo de vida. Como que essa mulher vive, que é o caso da Amazônia? Como que ela vive? Com estresse, sem estresse, na poluição, que realmente pode piorar os sintomas, com ruído, porque a sensibilidade auditiva aumenta na menopausa para muitas mulheres. Ela começa a não suportar aquele barulho, começa a infernizar a cabeça dela. Então, o estilo de vida, a nutrição dela, como é que ela come? Ela só come esses enlatados e tudo isso? Talvez ela tenha um sintoma piorado por causa desse estilo de vida. O terceiro fator é o habitat, onde essa mulher vive. As mulheres da Amazônia, que vocês estão vendo aí na tela, elas vivem num lugar, como eu falei, tranquilo, certo? Mas mesmo assim, a gente teve 3 mulheres lá, ou seja, 25% do que a gente entrevistou, com sintomas severos. Deve ter sido a genética, porque o habitat e o estilo de vida eram excelentes. Em um outro lugar, a genética é ótima e o habitat não é tão bom e o estilo de vida X. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos entendendo os padrões. É um trabalho investigativo. Pioneiro Só sobre tem menopausa. Investigação de crime. Nós estamos inaugurando a investigação das mulheres na menopausa. O que eu descobri? No México, na cidade do México tem altitude, maior altitude. Em Cusco, que é no Peru, 3.800 metros. Já tem estudos que uma ginecologista mexicana excelente me falou, comprovando que as mulheres que estão em altitude, elas entram na menopausa lá por volta dos 46 e 47, porque a média brasileira é 50, 51 anos que entram antes, fica 12 meses seguidos sem menstruação, ela está na menopausa. Seguidos, tá? Não adianta ficar 3 meses sem menstruação, aí menstruar, aí 6 meses, daí menstruar, não está na menopausa, está na perimenopausa, que é o período anterior à menopausa. Bom, o que a gente estava falando mesmo? Que é o nevoeiro mental. Que você teve essa investigação e aí descobriu com essa profissional mexicana que a altitude olha, ainda bem que eu tenho uma apresentadora que presta atenção no que a entrevistadora Não é que é maravilhoso, é fantástico esse trabalho. As mulheres que estão em altitude, elas provavelmente vão entrar antes. Por quê? Porque o oxigênio é menor e a falência ovariana dos ovários tem menos oxigênio para os ovários. Então, eles vão entrar em falência mais rápido. Olha, com tudo que nós ouvimos aqui, eu garanto a você que é um pequeno pedaço de todo esse trabalho de investigação desse projeto maravilhoso que irá ser lançado no futuro, né, em 2027, 2028, mas por hora temos já um projeto que saiu do forno, que é este livro aqui, que estreia agora neste domingo, dia 15, Menopausa. Você pode participar desse lançamento das 10 da manhã às 15 horas no Conjunto Nacional, que fica aqui pertinho da gente. Avenida Paulista, 2073, Consolação, fácil acesso, o metrô tá perto, para que você acompanhe essa jornada e seja munido, né, de repertório, aí tem de informação. Absolutamente tudo o que você precisa. Quer ver? Posso que sim. Mostrar? Aqui
tem um autógrafo que é aqui, uma dedicatória a você, mas ele começa perguntando o que você quer ser, o que você quer para você, mulher madura, o que você quer ser agora, mulher madura, na menopausa. Muitas mulheres estão em momentos de transição de carreira, estão com casamentos que elas não aguentam mais, muitas vezes com violência dentro do casamento, filhos indo embora ou já foram embora, pais ou sogra e sogro para cuidar, às vezes com problemas. Essa mulher, ela está cheia de coisa. Essa mulher, ela não... Geralmente, vocês podem mandar mensagem e falar, você, mulher, está cuidando de você? Estatisticamente, essa mulher não está cuidando dela. Geralmente ela não está cuidando dela, ela está cuidando dos outros. Eu falo que a mulher, ela cuida até do cachorro da vizinha, mas ela não tem 1 hora para ela andar, fazer uma caminhada. Ela não tem 30 minutos para ela falar, agora não fale com a mamãe, tchau, meu celular está desligado. Ela não faz isso. Ela não põe o limite e ela precisa, a partir de agora, colocar. Por quê? Porque esses sintomas, eles podem ser cruéis, né? O fogacho. Por exemplo, a mulher, ela começa a suar no meio de uma reunião, uma empreendedora que vende produtos de beleza e tudo. Imagina ela suando, vendendo, suando, cansada, exausta e irritada. Uma pessoa que vai vender irritada, você acha que ela vai conseguir vender? Ou seja, isso vai bater na independência financeira dessa mulher, vai bater no dinheiro dela, que muitas vezes a maior parte das mulheres são arrimo de família. Então, o livro começa assim. Aí a gente vai falar das transformações que acontecem antes dos 40, aos 48, 49. Vai falar do relógio biológico, dos hormônios, o hormônio e o humor, as irritações, né, que fala que a mulher é louca, porque ela está enlouquecendo, porque não sei o quê, sempre assim, né? E realmente ela se sente totalmente diferente. Mas isso é uma baixa do estrogênio e da progesterona. Então tá tudo aqui para ela saber. É informação, é questionamento. É tudo. É um guia da jornada Mudanças mesmo. no corpo, cuidado com o cabelo, com os ossos, a sexualidade, saúde íntima, ansiedade e depressão, porque pode chegar uma depressão se ela não se cuidar, por causa da baixa do estrogênio, rede de apoio, autocuidado emocional, meditação, propósito e reinvenção, nutrição, estilo de vida, olha, tem fatores ambientais, poluição, saúde, que pode piorar tudo isso. Aqui, tá tudo aqui. Poderia passar a tarde inteira conversando com você. Com certeza. Tem muito mais também no @mariacandida.tv, então siga para acompanhar essa jornada, esse lançamento e todos os outros que virão. Foi um prazer recebê-la. Obrigada, Volte querida. sempre. Muito obrigada.